Introdução à ontologia dos tropos. Como disse Donald Williams, que foi a pessoa que introduziu essa ideia, qualquer mundo possível e, é claro, o nosso é totalmente constituído de seus tropos. Há vários nomes para o nosso assunto: propriedades concretizadas, qualidades particularizadas, acidentes individuais, quality bytes, particulares abstratos e ainda outros. Mas o mais usual é a palavrinha tropo, que pelo menos tem a vantagem de ser pequena. A teoria dos tropos é uma aquisição ontológica bastante recente. Embora o conceito de tropo tenha existido no mínimo desde Aristóteles, somente nos últimos 50 anos os filósofos tiveram a ideia de tomar os tropos como as pedrinhas de construção ontológicas fundamentais do universo, tentando resolver os tradicionais problemas dos universais e da natureza dos particulares concretos somente através deles. De fato, meu palpite é o de que a teoria dos tropos é tão revolucionariamente simples em seus aspectos fundamentais que ela será capaz de produzir em ontologia uma revolução similar à introdução de novas teorias fisicalistas na solução do problema mente-corpo na segunda metade do século XX. Infelizmente, como a maioria das novas teorias da relação mente-corpo, a teoria dos tropos tem se ramificado em uma variedade crescente, cada uma tentando realizar ao seu próprio modo a tarefa de pesar ou valores ontológicos quase imperceptíveis. No que se segue, quero apenas introduzir as ideias gerais, além de fazer algumas sugestões, com o objetivo de despertar o interesse das pessoas no assunto. Mas afinal, o que são tropos? Tropos são primitivos, e como tais, eles não podem ser propriamente definidos. No entanto, a coisa fundamental acerca dos tropos é que eles são propriedades localizadas no espaço e no tempo, onde o termo propriedade deve ser entendido no mais amplo sentido possível, incluindo relações e espécies naturais. Exemplos de tropos podem ser a cor vermelha da Torre Eiffel, a sua forma, o seu peso, a sua dureza, a sua altura, etc. Outros tropos são o grito de um hipopótamo particular chamando a fêmea e o odor particular exalado por uma margarida. Tropos diferem de particulares concretos como a própria torre, o hipopótamo e a margarida. Apesar disso, eles são particulares, posto que estão localizados no espaço e no tempo. Tropos são usualmente compostos de tropos. E algumas composições de tropos são altamente complexas, como, por exemplo, uma performance da Quinta Sinfonia de Beethoven. E tropos podem ser objetos de percepção seletiva. Ao olharmos para o oceano, podemos nos concentrar alternativamente em sua cor, nas formas de suas ondas ou em seus sons. Como todos os particulares, tropos têm condições de identidade. Parece que a condição de identidade fundamental é a sua localização espaço-temporal sob um certo modo epistêmico de acesso e avaliação. Por exemplo, o par de sapatos que eu estou usando agora é marrom. A propriedade do sapato direito de ser marrom é um tropo, uma vez que está localizada em meu sapato direito. E a propriedade do sapato da esquerda, de ser marrom, pode ser considerada outro tropo, uma vez que está localizada em meu sapato esquerdo. Como os sapatos têm diferentes localizações espaciais, temos ao menos dois tropos de marrom. A maciez do couro de meu sapato esquerdo é também um tropo que tem mais ou menos a mesma extensão de sua cor marrom. Isso significa que esse marrom e essa maciez são o mesmo tropo? Não, posto que eles são perceptualmente acessados de modos diferentes, no caso, por sentidos diferentes. Para a próxima questão, de saber o quanto o tropo de marrom do meu sapato esquerdo pode ser subdividido, uma resposta razoável seria: até onde ainda formos capazes de distinguir a cor marrom. Quanto tempo o tropo de marrom do meu sapato esquerdo irá durar? Provavelmente não mais do que o próprio sapato. Um tropo dura enquanto ele permanecer essencialmente o mesmo, sem deixar de manter a sua continuidade temporal. Menciono essas coisas porque o entendimento inadequado pode facilmente dar aso a tentativas de desacreditar as condições de identidade dos tropos, por exemplo, empurrando a precisão para além dos seus limites contextualmente razoáveis. A vaguidade de nossas condições de identidade para os tropos é uma consequência direta de nossas práticas linguísticas, sendo tais condições fortemente baseadas em convenções e apenas suficientemente precisas para servirem aos nossos propósitos.
Como os tropos estão localizados no espaço e no tempo, eles são particulares existentes, pois existência é a comprovadamente contínua aplicabilidade de um predicado a um particular, que no caso do tropo é uma propriedade espaço-temporalmente localizável. Alguns tropos podem ser experienciados de forma isolada, por exemplo, o perfume da margarida, o som do vento. Outros não. Tropos visuais e táteis, por exemplo, devem ter alguma forma, e todos os tropos devem ter certa duração no tempo. São formas espaciais de duração temporal tropos? Bom, essas coisas não parecem poder existir sem estarem associadas com tropos. Uma forma com uma cor, um volume com seu peso, uma duração no tempo com um agregado de tropos persistindo em sua existência, etc. Kate Campbell, discordando de Williams, não admite que formas sejam tropos, devido à sua dependência de outros tropos. Mas isso parece insuficiente. Afinal, por que os limites espaciais e temporais dos tropos não poderiam ser tropos, se eles também são descritíveis com propriedades espaço-temporalmente localizáveis? Chamá-los-ei aqui de tropos limitadores. Próximo ponto será a relação entre tropos e universais. Como o problema dos universais pode ser resolvido através de uma ontologia dos tropos.